Bom dia, irmãos. A paz. Nós queríamos aqui, primeiramente, dizer que amanhã pela manhã, eu e minha esposa, juntamente com uma parte da nossa equipe, da Missão Conectar, vamos estar viajando para o Pantanal do Mato Grosso do Sul, Nós temos 2 casais que estão vindo de Ibiúna, São Paulo, e uma outra parte de jovens, 4 jovens, A Ana Júlia, o Bruno, o Gabriel e o Matheus, que estão vindo de Pouso Alegre, Já eles estão saindo de lá hoje, depois do almoço, para Campo Grande, e amanhã a gente tem uma reunião de alinhamento lá em Campo Grande, para depois, terça de manhã, seguir para as aldeias, Eu queria pedir que vocês estejam em oração por nós. Tem sido um trabalho árduo nas últimas semanas, preparando tanto as atividades lá na aldeia, como a equipe, treinando, reuniões e mais reuniões online para preparar os irmãos, Eu queria até mostrar 3 fotos rapidamente que eu pus ali. Pode colocar, por favor. Do trabalho, material que a Ana Júlia preparou. Esse é uma parte do material que a gente vai usar para o treinamento das crianças, aliás, para a prevenção ao abuso infantil, Essa é uma mão, e aí a gente usa para falar com a criança, na verdade, eu não entendo bem disso aqui. Isso é um gráfico que a equipe está preparando, Mas aqui eles vão falar para a criança, se alguém tentar abusar de você, quem que você vai procurar na cadeia de autoridade aqui, desde professor, avó e tal. E aí tem um outro, pode colocar outra foto, que é um painel que vai mostrar para a criança onde alguém pode tocar, e os sinais de cuidado, onde você tem que ter cuidado e aonde ninguém pode tocar. Então, isso é para ensinar para a criança os lugares do corpo onde ela não vai se sentir confortável se alguém tocar, e ela vai procurar ajuda se alguém fizer isso. Então, isso é uma forma de proteger as crianças. Nós usamos também a boneca pedagógica, que é uma boneca que a roupa íntima não sai do lugar, e aí a gente ensina que ninguém pode tirar a sua roupa íntima, mas nós estamos indo um pouco mais além, porque tem mais... a gente precisa ser mais claro com as crianças, mais objetivo e tudo mais, Então, esteja orando por nós. Nós vamos estar fazendo gincanas com as crianças, servindo almoço para as crianças em algumas localidades. E em alguns lugares são muitas crianças, porque se tem uma coisa que tem muito nas aldeias, é muita criança. Não sei se é porque não tem televisão lá, mas a irmã Flaviana, por exemplo, da aldeia Caicoê, a irmã Flaviana tem uns 40 netos. É neto que não acaba mais. Então é uma festa, Criança lá, você falou criança. É muita criança. É muita criança. Tem família lá que tem 30 crianças. Então, e as crianças precisam ser ensinadas, Nós vamos fazer o treinamento também de obreiros, e a gente tem louvado a Deus porque Deus tem levantado uma equipe de pessoas voluntárias, Por exemplo, lá de Pouso Alegre, a igreja lá está dando apoio para esses jovens, e eles levantaram recurso para quase tudo, para alugar o carro para viagem, para pagar combustível, hospedagem, alimentação, até porque nós não temos recurso. Então, todo mundo está trabalhando, aí, o pessoal de Ibiúna, trabalhando para viabilizar esse projeto. Então, ainda temos muitos desafios, precisamos de recursos para muita coisa da viagem, e você, se quiser cooperar, é muito bem-vindo também, Deus tem se movido, e a gente está com muita expectativa para esse tempo lá, de almas salvas, de pessoas sendo transformadas. Vai ser um tempo muito bom. Irmãos, eu gostaria de compartilhar hoje aqui com vocês um assunto, um tema. Na realidade, eu não vou pregar, eu quero mais conversar com você. Existem temas, existem assuntos que são fáceis de abordar. Tem assuntos e tem temas que não são fáceis de abordar, são sensíveis, são difíceis, mas precisam ser abordados, Nós precisamos falar deles, como prevenção ao abuso infantil, temos que falar claramente. A gente fala com criança desde pequenininha, que está começando a falar, já falamos com eles e com os pais desde pequeno, muito abertamente. E eu gostaria, primeiramente, de ler um texto com vocês, aqui que está em Hebreus 12, 6 a 8.
Eu vou ler esse texto e a gente quer estar compartilhando com vocês hoje um pouco sobre paternidade, mas eu quero me ater um pouco mais especificamente sobre correção e disciplina de filhos, paralelo com a questão da paternidade, né? E eu quero ler com você esse texto que diz assim: porque o Senhor corrige o que ama. Uma outra versão diz: o Senhor corrige o filho que ama, mas aqui diz: porque o Senhor corrige o que ama. E essa versão diz açoita, ele disciplina, tem uma outra correção, outra versão que diz a qualquer que ele recebe por filho. Quer dizer, se Deus recebeu você como filho, você vai estar debaixo de ensinamento, disciplina e correção, tá certo? É o que a Bíblia está dizendo. Versículo 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. E uma outra versão diz: sois ilegítimos e não legítimos. Quer dizer, o filho legítimo, o filho que tem legitimidade, é o filho que tem disciplina, o que é sujeito à disciplina. Quer dizer, se Deus te tomou como filho, como parte da casa de Deus, você vai ser ensinado, corrigido e disciplinado. Caso contrário, você ainda não é filho. Vocês estão entendendo? E é claro que Hebreus capítulo 12, 6 a 8, está se referindo ao ensinamento, é uma cotação, como é que fala? Uma citação de Provérbios que diz: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e ainda quando for velho ele não se desviará dele. Também um outro versículo que diz, ensina o teu filho, e outro diz, não pouparás a vara ao teu filho, você o fustigará com a vara e você vai livrar sua alma da perdição. Ou vai tirar dele, lá em Provérbio diz, vai tirar dele a estultícia ou a rebeldia, que é a única coisa que tira rebeldia do coração de uma criança, chama-se correção. Eu estou falando isso, e eu vou dar voltar aqui um pouco no tema, porque nós temos uma estatística hoje assustadora. Nós acabamos de passar por uma pandemia, né? Se é que pode chamar de pandemia, eu acho que é mesmo. Pandemia do Covid. Mas nós estamos vivendo em pandemia já há muito tempo e não nos damos conta dela. Existe uma pandemia no mundo hoje que é causada pela ausência paterna. Isso é a maior pandemia que nós estamos enfrentando hoje no mundo. Ausência paterna, porque o pai não está presencial na família. Ausência paterna, porque o pai se omitiu, ele está na casa, mas ele é um fantasma. Ele não se envolve com a correção e ensinamento do filho, ele passou isso para outro, talvez passou para a escola, para a igreja, para a mãe, mas ele mesmo não assumiu a correção do filho. E o fato é que a estatística hoje, eu vou falar para você aqui uma coisa. Bem recentemente eu estava ministrando no complexo de penitenciária lá de Pouso Alegre, juntamente com meu amigo, o pastor Décio, né? Ele sempre está lá ministrando com os jovens. Sempre que eu vou lá, eu passo lá para ver os nossos irmãos que estão presos, né? E tem de filho de crente lá que não é brincadeira. Na verdade, tem gente lá que já era até missionário, está preso. O missionário também era missionário e vim parar aqui, né? O outro o rapaz que toca a bateria, filho de pastor. O rapaz que toca guitarra, frequentava a igreja, tocava no louvor. Então é tudo irmão, entendeu? Estão lá por crimes os mais diversos possíveis. Na realidade, a estatística do Brasil e também nos Estados Unidos é a mesma, é de que 80% a 85% da população carcerária do país tem 3 características. A primeira delas são menos de 30 anos de idade, é uma nova geração. Segundo, não tiveram referência paterna. Terceiro, vieram de alguma igreja evangélica. Olha que coisa. Não é uma coisa interessante? Enfim, essa é a mesma estatística aqui no Brasil, nos Estados Unidos.
95%, eu anotei aqui, 95% dos moradores de ruas e filhos que fogem de casa são de famílias que não têm a presença paterna. 95%. 65% do suicídio juvenil são pessoas que não tiveram pai. 85% da população carcerária, como eu falei, isso significa, por exemplo, se você pensar nos Estados Unidos, 1 em cada 4 crianças, que mais ou menos seria aqui, 1 em cada 4 crianças. Quantos milhões de crianças daí? Só fazer a conta, né? Se você pegar que o Brasil tem 200 milhões, 1 em cada 3, 1 em cada 4, vai dar o quê? Uns 25 milhões? É muita gente. E isso de pessoas que não têm a presença do pai dentro da casa. E isso tem aberto caminho, espaço para aquilo que se chama uma geração que se perdeu, ou uma geração que está se perdendo ou perdida. Eu e minha esposa, nós moramos 8 anos na Escócia, né? Fomos missionários lá. E eu vou falar um pouco dessa realidade, porque eu estive lá, eu conheço a Escócia. E, na realidade, vivemos lá na sociedade, tínhamos residência lá. E enfrentamos todos os problemas como qualquer cidadão, como qualquer pessoa na Escócia. Meus filhos estudaram lá, o Davi foi alfabetizado lá na Escócia. E eu me lembro bem cedo, quando ele tinha lá os seus 7 anos de idade, né? Um dia minha esposa recebeu a ligação da escola, vem cá, amor, vem cá. Ela conta melhor. Ela recebeu a ligação, foi da polícia? Foi da assistente social. Foi da assistente social. Dizendo assim, olha, precisamos fazer uma reunião com sua família para tratar de um assunto, não é alguma coisa que seu filho tenha feito, é algo que ele disse. E aí eu estava no trabalho, trabalhava em canteiro de obras, né, como carpinteiro, e minha esposa estava lá, não sabíamos o que fazer. E agora, que reunião é essa? O que será que o menino disse, né? Aí, na reunião com o assistente social, com a polícia, foi dito o seguinte, não, o filho de vocês disse, foi perguntado pela diretora sobre se ele fizer uma coisa errada, como que vocês corrigem ele? Ele disse que vocês usam uma vara. Quer dizer, vocês batem nele quando ele desobedece ou faz uma coisa errada. E a minha esposa então disse, olha, exatamente isso mesmo. Ele falou certo. Porque a Bíblia diz que nós devemos corrigir o filho. É o que a Bíblia ensina. E nós usamos a Bíblia como nossa regra de fé e prática. Não a lei do Reino Unido. Nós usamos o que a Bíblia nos ensina. E aí deixa eu colocar aqui uma dentro. Existe uma diferença entre espancar alguém, eu não vou falar aqui, não estou falando porque as pessoas fazem essa confusão, né? Claro que ninguém tem o direito de espancar criança, ninguém tem o direito de maltratar uma criança, ninguém. Mas é direito de um pai de família usar o que é chamado de correção razoável. No Reino Unido, eles adotam esse sistema, correção razoável. Na Inglaterra, na Escócia era assim. Inclusive, quando nós estávamos lá, eles nos chamaram porque eles queriam checar se a correção que nós aplicávamos era razoável ou se nós estávamos espancando a criança. E depois de algumas conversas e algumas reuniões, eles chegaram, tanto a polícia como a assistente social, o entendimento que não tinha ninguém melhor para cuidar daquela criança do que a gente. Embora nós fomos muito claros, desde o começo ao fim, de que nós não deixaríamos de corrigir nossos filhos de maneira nenhuma, nem que a Grã-Bretanha prendesse a gente. Nós não vamos deixar. Mas naquela época nós não corríamos risco, porque existe uma lei, ou existia uma lei na Escócia, que o pai poderia dar uma correção razoável para o seu filho, que seria usar uma vara mesmo. Pegar e ensinar o seu filho. Ele desobedeceu, então você vai corrigir ele. A questão aqui era só o trabalho da assistente social e o trabalho da polícia seria só, por exemplo, houve uma denúncia, como foi no caso da diretora. O menino disse que usa uma vara. Ok, normal, reúne com os pais, saber o que aconteceu. Depois, eu e minha esposa fomos lá na escola
juntamente com a esposa do pastor Bill, até a Jean, sentamos com a diretora, a professora, e dissemos, olha, obrigado pela preocupação, mas nós estamos aqui para dizer e afirmar que nós cremos na Bíblia, e a Bíblia diz que nós temos que corrigir nosso filho. Então pode ser que você vai ter que chamar a polícia de novo, a assistente social, porque o nosso filho vai ser corrigido dentro de casa com uma vara. A professora dele disse assim, não gostaria de ser sua filha. Eu falei, que pena, porque se você fosse minha filha, como muitas adolescentes que estão nesse país, não seriam chamados de geração que se perdeu. Porque que lá na Escócia existe, nítido, isso aí está escrito, é estatística. A nova geração de uns anos para cá é considerada geração que se perdeu. Ou seja, uma geração que se desconectou da autoridade paterna, do ensinamento de um pai, da correção paterna. Portanto, ela é entregue a si mesma, ela faz exatamente o que a Bíblia diz que ela ia fazer. Porque a estultícia e a rebeldia do coração é tirado com correção. Não é conversa, não. É correção mesmo. E aí, de 2020 para cá, graças a Deus que eu saí antes de 2020, porque se eu fizesse isso antes de 2020, eu estava na cadeia mesmo. Porque 2020 eles votaram uma nova lei agora, e a Escócia é o único, é o primeiro país do mundo que adotou isenção total de correção para criança. Eles tiraram a cláusula que dava direito ao pai de uma correção razoável, não existe mais. Eu vou te dar um exemplo. Seu filho te desobedece aqui e entra lá na rua, lá com risco de ser morto lá na frente do carro. Você disse, não pode ir na rua. Ele foi. Você vai lá e salva ele, certo? Se desesperou, quase morreu também, porque você foi salvar o filho que estava entrando na frente do carro. A lei vai dizer, muito bonito, você salvou seu filho. Mas se você daí ia levar o seu filho para casa e dizer, olha, eu vou te corrigir, não por aquilo que você fez, mas pela sua desobediência, porque eu disse, não saia para a rua e você me desobedeceu, certo? Se você fizer isso, você é um criminoso. O pai vai para a cadeia. A lei lá agora é isso. Depois da Escócia, seguiu a Escócia, a Irlanda e a Nova Zelândia. São os 3 países do mundo que não aceitam correção razoável. A maioria dos países entendem que existe o nível de correção razoável. E quando eu estou falando de correção de filho aqui, eu quero deixar claro que nós estamos falando dessa correção razoável. O que é correção razoável? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, né? Só para concluir a história aqui, né? Graças a Deus, naquela época não tivemos problema nenhum, né? E ficou muito claro a nossa posição e foi muito bom para nós. Eu me senti muito bem de me posicionar em cima de um princípio bíblico, de um ensinamento bíblico, diante de uma lei ou de um país que tenta te impedir de fazer isso. Não sei se vocês ouviram, mas numa outra reunião, né, a polícia, que foi fazer a última reunião, porque era para fechar o assunto, porque tinha que fechar, o policial disse, eu me sinto envergonhado de estar de plantão hoje, ter que lidar com isso, porque quem dera se as adolescentes desse país tivessem esse tipo de ensinamento, fossem corrigidos pelos seus pais. Irmãos, por que o país faz isso? E eu estou dizendo isso porque o Brasil caminha nessa direção também. Por que se faz isso? Porque existe a falta de sabedoria também das pessoas. Então, entre a quantidade de crianças que são espancadas e de fato corrigidas, fica difícil separar o joio do trigo. Fica difícil separar quem é louco
e corrige o filho loucamente, de pessoas sensatas que amam a Deus e amam seu filho e corrigem por amor. Então eu quero falar para vocês o que eu aprendi quando eu estava recém-casado, a minha esposa estava com o Timóteo ainda, meu filho mais velho era criança, era bebê. E eu ouvi esse ensinamento e eu nunca esqueci dele, pus ele em prática na minha vida, no meu relacionamento com os meus filhos. E o Davi, meu filho, que também está corrigindo duas crianças, adota o mesmo princípio. E o Timóteo também provavelmente vai adotar o mesmo princípio, eu espero, porque foi o que eu ensinei. Então, o fato são alguns passos que você precisa tomar para corrigir o seu filho. Primeira coisa, você nunca corrige uma criança, ou nunca corrige seu filho ou filha por alguma coisa que ele fez. É injusto corrigir o meu filho porque ele quebrou o copo. É injusto corrigir a criança porque quebrou alguma coisa, tá certo? Por que eu vou corrigir ele? Porque ele quebrou o copo. Agora, eu corrijo o meu filho por uma coisa chamada desobediência. Então, eu não posso ensinar ou corrigir uma criança sem antes ter ensinado para ela. Então eu vou ensinar, e eu fiz isso. Eu ensinava os meus filhos. Ele fez uma coisa errada, eu chamava e dizia, olha, isso que você fez está errado. Eu não concordo com você. E se você fizer isso de novo, você vai estar desobedecendo, porque agora é uma ordem, você não faça isso. E a partir do momento que eu dei a ordem, se você desobedecer, você vai ser corrigido. E eu vou corrigir você com uma vara. Deixava isso muito claro. Então, quando o filho desobedecia, eu chamava ele, ou desobedecia a mim ou a minha esposa, eu que corrigia. Porque essa é a forma correta. Eu chamava ele e ia dizer, olha, lembra que eu te disse para você não fazer isso? Lembro. Ok. Lembra o que mais que eu te disse? Que se eu não obedecesse, eu ia ser corrigido com a vara. Geralmente eles perguntavam, mas quantas varadas vai ser? Aí, por dó e por amor, a gente até falava, umas 5. A gente punha assim, corta o coração da gente porque é por amor. Mas você não quer fazer aquilo. Só que o amor, porque isso... 10 era, meu Deus do céu, acho que eu nunca passei da 5ª. Né? E era duro bater, duro usar a vara. Mas, ao mesmo tempo, o resultado era muito bom. Aí... essa era a coisa. Então eu dizia, olha, agora então nós vamos usar a vara, como foi falado, e outra. Nunca, esse é um outro princípio, nunca corrija uma criança quando você está nervoso, irritado. Se você está nervoso, irritado com ela, espera para o dia ou para a hora que você vai aplicar a correção, para você não fazer aquilo com raiva, com ira. Então esperava acalmar o ânimo, chamava de boa, e aí torna mais difícil corrigir, porque daí você já esfriou, tá tudo, mas eu tenho que fazer o quê? Né? Tem que fazer. Aí eu chamava, e aí usava a vara. Passo seguinte, eu ia dizer, você está arrependido que você desobedeceu? Eu estou arrependido. Ok. Então você vai pedir perdão a Deus primeiramente, e ao papai ou à mamãe, porque você desobedeceu. Então vem o perdão. Mas já aconteceu vezes da criança, depois da varada, dizer, não estou arrependido. O que você faz daí? Não tem problema, a gente segue para aumentar as varadas. Aí você passa para a sessão seguinte. Nunca passa da segunda. Ou, às vezes resolve ali, quando você falou que vai para... Não, peraí, eu estou pensando, vou perdoar sim, vou pedir perdão. Né? Passa para as outras. E eu vou dizer, quando a gente está falando sobre isso, eu sei que muita gente fica desconfortável, porque eu sei que muitas pessoas aqui talvez foram espancadas ou foram tratadas injustamente, mas por isso que eu digo que não é um assunto fácil, mas precisa ser falado e você tem que encarar isso, porque o risco é que a gente deixe de fazer porque nós sofremos. Né? Até ouvi uma frase esses dias, vocês escreveram uma frase até bonita, dizendo assim, se você teve que apanhar para aprender, não bata para ensinar. Olha que coisa bonita, né? Para que a pessoa está dizendo isso? Ela está dizendo o seguinte, olha, se o seu pai errou corrigindo você para você aprender, não erre como seu pai. Essa frase, ela é diabólica, porque ela tem uma ideologia. Qual que é a ideologia por trás dela? Que ninguém pode corrigir o seu filho. O filho tem que fazer o que ele quer e você só pode deixar o curso da vida acontecer. Você pode até ensinar, mas você não pode corrigir ela por desobediência, né?
Bom, depois então que pediu perdão, aí a gente abraçava, sentava no colo, beijava e dizia: olha, o papai está corrigindo você porque eu te amo, quero ver você uma pessoa feliz. Aí oramos com a criança, todo esse processo. Então, correção não é uma coisa tão simples, e o que muitas vezes as pessoas querem fazer é apenas corrigir, mas não usar os princípios. Então, eu vou repetir para você aqui. Princípio número 1, nunca bata numa criança com a vara sem antes ensinar. E nunca bata porque ela fez alguma coisa, simplesmente por desobediência. Segundo, faça ela se lembrar da sua ordem, daquilo que você falou. Terceiro, depois de usar a vara, leve ela a pedir perdão a Deus e ao pai ou à mãe. Quarto, princípio número 4. Põe ela no colo, beija e abraça e diga o quanto você ama ela e por que você está corrigindo ela. Isso não tem contraindicação. Meus filhos foram corrigidos. Ah, mas quando é que eu devo começar? Desde cedo. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Se você esperar, vai ficar difícil. E, irmãos, isso aqui é tão sério, porque se nós não entendermos ou assumirmos a responsabilidade de disciplinar os nossos filhos, nós vamos ter também, e nossos filhos vão ter problema com Deus. Porque a Bíblia diz, você crê que a Bíblia é a verdade? A Bíblia é relevante? Ela é mesmo, ela não mudou, a palavra de Deus não mudou, e a Bíblia está dizendo, quando Deus, que é a nossa referência de pai, adota a gente na família, não fique pensando que ele vai ficar passando a mão na sua cabeça, meu filhinho, ou gracinha, agora eu vou fazer tudo o que você quer. Não, Deus corrige o filho que ama, porque isso já está num pacote. Já veio no pacote. Você é filho? Aleluia! Alegre-se, porque se você for corrigido é sinal de que Deus ama você, que você não é um filho bastardo, você não é um filho ilegítimo, mas nós nos tornamos filhos legítimos do nosso Pai que está no céu. E aí, voltando aqui à questão da paternidade, eu creio que nós precisamos ter Deus como a nossa referência paterna absoluta, porque Deus é Pai. E Deus é Pai no sentido mais amplo da palavra, Ele é tão Pai que se você não teve pai, ele é capaz de preencher a sua falta que teve do pai. Amém? Se você não teve mãe também, ele pode preencher a falta, porque Deus é pai, Deus é mãe. Deus é mãe também. Deus foi pai para mim, foi mãe. Perdi meus pais. Meu pai faleceu, eu tinha 9 anos de idade. E um dia Deus falou comigo, eu tenho sido seu pai. E Deus foi o meu pai mesmo, quando o meu pai terreno faltou, entende? Então Deus pode preencher. Se você não teve uma referência paterna, você pode encontrar em Deus essa referência. Se você viveu numa família que o relacionamento se quebrou, você pode encontrar refúgio no nosso Pai que está no céu, porque agora temos um Pai. Amém, amados? Temos um Pai celeste. E é muito importante a gente lidar com isso, porque se eu tive uma referência ou eu tive uma visão muito errada de pai por causa da forma como eu fui tratado. Por exemplo, uma criança que foi abusada, ela vai ter dificuldade muito grande de lidar com, se foi por homem, com o sexo masculino. Nós estamos lidando na aldeia com um caso de uma menina, né, que ela foi estuprada com 7 anos de idade e foi abusada até os 14 anos agora, pelo avô, tio-avô, está grávida agora, entendeu? Como que essa menina vai lidar com o pai? Ela precisa de uma referência de pai, porque tudo que ela conheceu até aqui foi violência, abuso. O pai abandonou e foi embora com outra mulher. Então, igual a isso, nós estamos vendo, por exemplo, Miranda, tem um bairro de Miranda, tem alguns irmãos que estão fazendo um trabalho com crianças lá, de 12, 13, 14 anos, meninas, todas envolvidas na prostituição, todas vítimas de abuso, porque os pais foram embora, a mãe agora vive com o padrasto, e o padrasto é o abusador e o estuprador. E não pensa que a lei está fazendo alguma coisa que não está fazendo nada. Sinceramente, esse caso da menina de 14 anos, nós denunciamos na polícia, ela foi lá, fez declaração, está tudo lá, até agora o bandido não foi chamado para depor. E o delegado sabe, todo mundo sabe, mas existe uma forma, sabe, quando os valores da sociedade vão ficando
né? As coisas vão acontecendo assim. A mesma coisa com relação à correção de filhos, sabe? Entendeu-se. E você não acredita, mas eu vou te falar isso. Você vai acreditar. Na Escócia, eles têm o orgulho de dizer: nós somos os pioneiros, os primeiros do mundo a declarar que esse negócio de correção razoável é crime. Nós estamos defendendo o direito do menor e do adolescente. Agora, sabia? Eu vi a estatística hoje. A Escócia é o país com o maior índice de suicídio juvenil do planeta. Maior, não é a Grã-Bretanha não, porque lá é Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda. A Escócia, só a Escócia. Se você vê no gráfico assim, dos países, por exemplo, tem uns que estão entre 0 a 10, 0 a 20, a Escócia está no 300. Ela está assim, uma linha vermelha lá no final, de gente que está suicidando. Sabe por quê? Não tem pai. Não tiveram a presença paterna, não tiveram disciplina. Eu lembro que a gente estava trabalhando com criança lá uma vez, aí disse para uma menina assim: olha, você não faça isso, menina. Ela estava aprontando lá numa gincana. Sabe o que ela falou para mim? Eu não obedeço nem meu pai, por que eu vou obedecer você? E pensa em colocar a mão no ombro dessa menina, por exemplo. Ela chama a polícia. Não é fazer correção, não. Você não pode nem chegar perto dela, porque ela pega o telefone e fala: me bateram aqui. E ela já sabe da lei, então ela vai fazer isso para te incriminar. Sabe como que é? É tão sério. E aquela geração hoje é uma geração desconectada, que estão perdidos na droga. Pessoas que estão vivendo um desequilíbrio psiquiátrico, né, ou psicológico, sei como se diz, social, altíssimo. A quantidade é altíssima. Eu lembro que a gente passava no centro de Edimburgo lá, tem um clube noturno lá, e quando passava lá a gente via umas menininhas assim de 10 anos de idade, 12 anos, com salto alto, sainha curta, um gelo, a rua estava tudo gelado, e uma sainha quase parecendo a calcinha, assim, com a roupa totalmente decotada para ir para o night club. Por quê? Porque meu pai não me impede de ir para lá, não. Eu faço o que eu quero. E vão mesmo, 10 anos de idade, 12 anos, estão num clube lá que aceitava entrar crianças. Entendeu? E aí vem a prostituição infantil, e aí vem as drogas. Eu lembro que eu estava por exemplo, o maior ataque que pessoas sofrem no Reino Unido não é por gangues de assalto, porque lá não tem tanto problema dessa natureza, mas é o assalto que vem por gangues de adolescentes, filhos que não tiveram pai, que atacam pessoas que estão sozinhas. Eles são predadores. Eu estava indo para o trabalho um dia de manhã, no ponto de ônibus, eu estava sozinho, e um grupo de adolescentes e pré-adolescentes, assim, uns pirralhos, estavam entregando uma sacola de droga num carro que estava do outro lado da rua. E como eu estava lá, eles viram que eu tinha visto. E eu estava desapercebido, não imaginei que isso fosse acontecer. Eles passaram por trás e um deles me socou uma pedra na cabeça. E disse: o que você está olhando? E aí, sabe o que eu tinha que fazer? Correr. Porque se eu não corresse, eles me matavam. Eles eram 10. Eu ia bater neles. Eu fui na polícia, fiz a ocorrência e tal. O policial mesmo falou comigo: por que você não socou o pau naqueles meninos? Por que você não bateu neles? Eu falei: eu quero lá ser preso porque eu toquei nesses meninos? Vocês é que vão lá resolver o problema. Vou lá tocar nessas crianças? Não são meus filhos. Mas aquelas crianças são filhos de alguém. Vocês estão entendendo? De algum pai, alguma mãe que acreditou plenamente que o filho ia dar certinho. Ninguém cria filho para perdição. Ninguém, em sã consciência, cria ou tem filho para se envolver com droga, com crime. É ou não é verdade? Ninguém. Mesmo os criminosos não querem que seus filhos se envolvam com crime. O traficante não quer que os filhos dele sejam traficantes. Ele vai lutar contra isso, se for um cara bacana, com a cabeça no lugar. Porque tem traficante que realmente é maluco da Silva, né? Mas um cara normal, um traficante normal, vamos dizer assim, que só trafica porque é bandido, ele vai ensinar o filho dele a não se envolver com droga. Você acha que ele quer que alguém dê droga para o filho dele? Ele vai dar para o seu filho.
Então, mas o fato é que nós estamos vivendo numa sociedade, num mundo em que nossos filhos correm riscos seríssimos. Correm riscos muito sérios. Tanto é, por exemplo, o Davi e a Sol optaram por homeschooling, então ensinando os filhos em casa. Né? Ou um outro tipo de ensinamento, que para mim é a solução desse século, para nós. Por causa das ideologias, por causa de tanta coisa que está acontecendo, porque o seu filho vai estar exposto e, infelizmente, essa é uma realidade. Né? E, irmãos, se nós ensinarmos os filhos no caminho que deve andar, a Bíblia fala que mesmo depois de velho, não se desviarão dele. Eu lembro quando o Davi foi ter filho, quando tiveram o primeiro filho, eles perguntaram, como é que é mesmo os 5 passos para correção? Aí eu relembrei ele dos 5 passos que ele aprendeu quando era criança, para ele pôr em prática na casa dele. Porque nós precisamos ensinar os nossos filhos como é que eles vão corrigir, porque pais precisam gerar pais. Amém, amados? Precisam gerar pais que vão ensinar filhos a se tornarem pais, a moldar essas crianças no caminho do Senhor. Porque esse é o nosso desafio. É desafio que não acaba mais, mas é o nosso desafio. Lá em Provérbios 3, 11 a 12 diz assim, filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Deus corrige do mesmo jeito que o pai que quer o bem do filho corrige, é o que a Bíblia está dizendo. Irmãos, deixa eu dizer para você, a Bíblia nunca ficou ultrapassada. Eu tenho falado, e vou repetir isso aqui, nós estamos na iminência de uma grande perseguição, e a perseguição virá mesmo. Ela até é necessária, porque a igreja precisa ser purificada. Essa igreja precisa ser purificada. Nós precisamos ser purificados. E a perseguição, ela está a nosso favor e não é contra nós. Então, se você acha que não virá perseguição, esquece. Está vindo. Jesus falou, vocês vão ser perseguidos. Os perseguidores da igreja, presta atenção, os perseguidores da igreja nunca morreram, no sentido de nunca acabaram. Eles estão aí. Quando a igreja se levanta, eles vão se levantar. E o mundo hoje está prontinho para perseguir uma igreja radical. E por radical, entenda, se você crê que isso aqui que eu estou falando é verdade, ser radical. Eu sou radical. E não vou mudar meu radicalismo, não. Eu me rebelo contra esse sistema que diz que isso aqui não pode ser feito, que eu não posso corrigir filhos. Eu sou rebelde, eu vou me rebelar contra isso. É pecado se rebelar? É pecado se rebelar contra o bem, mas contra o mal você pode. Se aquilo não é de Deus, meu irmão, você pode se rebelar sim. Você tem que fazer o que é certo e não o que a lei diz que você tem que fazer. E por isso nós vamos ser perseguidos. Pode ser que vão prender alguns. É fácil fazer isso? Não. Mas é necessário. Outro dia eu estava ouvindo um psicólogo, ele disse isso, ele falou, olha, para mudar esse quadro que nós estamos aqui hoje, já levou umas 4 gerações para chegar onde nós estamos, ele falou assim, teria que começar um trabalho hoje, pensando para as próximas gerações, daqui umas 4 gerações, começa a mudar de novo. E parece que o processo não está se revertendo, ele está se ampliando, vocês estão entendendo? Está se ampliando. Então, a degeneração que começou há gerações atrás, como o caso da Escócia, de 2020 para cá, degenerou. Ele não melhorou, eles acham que melhorou, mas ele degenerou. E o sistema que nós vivemos nele, ele está se degenerando passo a passo. Quer ver uma coisa? Nós estamos vivendo num tempo de narrativas. É tão real isso que o presidente atual anda falando aí, né? Que tudo que precisamos no Brasil são de narrativas certas. Que narrativa, meu amigo? Narrativa é uma coisa mentirosa. Narrativa é o que você quer falar para afastar a verdade, para que as pessoas não vejam a verdade. Eu não sou político, não estou nem aí para isso, mas isso é uma coisa que está diante dos nossos olhos. Isso não é só o governo, isso está na sociedade. As pessoas estão vivendo narrativas. E narrativas são narrativas, não é a verdade. E criou-se todo tipo de narrativa, por exemplo, sobre a pandemia do Covid, ou não foi?
Muita coisa que a gente ouviu, até hoje as pessoas estão defendendo e na verdade era mentiroso. Era mentiroso que a vacina não prejudicava, porque tem muita gente, no Peru agora, está tendo um caso de, como é que é, Guillain-Barré? Sei lá o nome, Guillain-Barré. Está tendo uma epidemia disso. E os médicos estão dizendo que a causa é a vacina. Você é contra a vacina, pastor? Eu, infelizmente, tomei 2, mas eu queria ficar igual a irmã. Hã? Essa é a que causou. Exatamente a que eu tomei. Hã? Qual foi? Foi a Pfizer. Achei que era essa. Eu tinha que viajar, veja bem. Tem uma irmã de 90 anos lá no sul, fez 90 anos agora. Ela falou, estreia do diabo. Ela falou, eu vou para o céu, vou amanhã, mas não toma essa vacina. Está lá viva até hoje. 90 anos completou agora. Né? Enfim, eu só estou mencionando que as narrativas vieram do sei o que, da saúde, da ciência, não sei o quê. E essas narrativas estão permeando a sociedade hoje em todos os setores. Não é só na área da saúde, em tanta coisa que você ouve e você acha que é assim mesmo e na verdade não é assim mesmo. Né? Sabe, é tanta coisa que poderíamos mencionar aqui. E no sentido familiar, de criação de filhos, sabe, existem muitas narrativas que têm sido construídas. E vou dizer mais, muitas fortalezas na mente, que estão sendo colocadas na mente dos pais, para que ele acredite plenamente que se ele não corrigir o seu filho, com o tempo, aquele menino desobediente, contumaz, vai se tornar um menino bacana, legal. Deixa ele chegar aos 12 anos, está tudo certo, meu irmão. Olha, você vai ser muito sortudo se você tiver um filho que era desobediente, você não corrigiu. Com 12 anos ele mudou da noite para o dia. Eu não costumo ver isso, eu costumo ver o contrário. Sabe? Eu lembro uma avó que cuidava de um filho, de um neto. O neto tinha 12 anos. Você acredita que o neto começou a bater na avó? Além de não obedecer, ele batia na avó. Aí ela procurou o pastor dela. O pastor falou assim, mas vocês não corrigem essa criança? Não, não corrige. Aí ele falou assim, deixa que eu vou te ajudar então. Aí ele foi na casa, levou umas varas bem boas assim, sabe? Umas varas bem polidas. Colocou no canto da casa e disse, menina, é o seguinte, a partir de hoje eu estou assumindo a sua correção aqui nessa casa. Aquelas varas que estão ali, se você fizer de novo o que você está fazendo, se você tocar na sua avó, ela vai me chamar, eu vou vir aqui e eu mesmo vou corrigir você com aquelas varas que você está vendo ali. Nunca mais ele tocou na avó. Está entendendo? Nunca mais. Eu conheci o irmão, o Gerald Speltz, né? Ele era um descendente de alemão, foi diácono nosso quando eu pastoreei a igreja lá em Ipatinga, ele era o nosso diácono, ele era diretor de marketing da Senibra, né? Um homem muito culto e tal. E ele corrigiu os filhos dele, e aí ele falou assim, para não ter muito problema de ter que ficar corrigindo sempre, ele arranjou uma colher de pau. Você viu aquela colher de pau de mexer assim? Tem umas pequenininhas, não tem? Não tem umas colher de pau pequena? Mas ele arranjou uma bem grande, dava 1 metro e pouco, pendurou na sala dele. Ele falou assim, é o seguinte, amigos, se eu precisar de corrigir vocês aqui com a vara, por desobediência, essa colher vai descer da parede e a coisa vai pegar. Nunca mais precisou usar nem a vara. Porque, deixa eu dizer, eu vou concluir dizendo aqui uma coisa. Os nossos filhos precisam de limite. Tá certo? Nossos filhos precisam de uma coisa chamada limite. Se você não colocar limite, o mundo vai colocar. Preste atenção no que eu estou dizendo. Vou falar de novo. Nossos filhos precisam de uma coisa chamada limite. Se você não pôr limite, o mundo vai pôr e pode ser que a cadeia seja o limite. Como muitos que estão hoje na cadeia, porque o limite, o que fez aquele jovem que está lá na penitenciária, que era até membro de igreja, está lá hoje, é porque ele não teve limite. E o mundo precisava pôr limite para um criminoso. E o limite foi 4 paredes. Foi a grade. Vocês estão entendendo?
Eu estava lá na APAC em fevereiro e um pai preso por tráfico de drogas veio me pedir oração. Pastor, ora por mim, cara altão, forte, ora por mim, porque eu estou tendo problema com meu filho de 17 anos. Olha que situação, o filho está solto, problema com droga. O pai não... Como que o pai vai pôr limite no filho se ele está na cadeia? Mas ele queria a oração, porque ele acredita que a oração do pastor vai fazer um milagre. O menino vai ficar obediente. E aí eu vou terminar agora, dando uma última dica para você. É uma oração que eu aprendi um tempo atrás. Lá de Oséias, porque Deus fala assim para Efraim: que eu farei com você, meu filho Efraim? Como eu farei? Porque você se desviou dos meus caminhos, você se afastou. E Deus diz: eu sei o que eu vou fazer. Aí eu volto à palavra inicial que nós lemos. Deus corrige o filho que ama. Amém? E Deus decidiu corrigir Efraim. Sabe o que Deus disse para Efraim? Eu sei o que eu vou fazer, Efraim. Eu vou levantar uma cerca de espinho em torno de você. Você já passou na sua cabeça que Deus levanta uma cerca de espinho? Você sabe o que é uma cerca de espinho? Você já viu? Tenta passar numa cerca de espinho para você ver. Você leva tanta espetada que você não vai a lugar nenhum. E Deus falou: eu vou levantar uma cerca de espinho, Efraim, em torno de você. Sabe para quê? Para você não encontrar os seus próprios caminhos, as suas veredas, você não vai encontrar. E quando isso acontecer, para onde você vai, Efraim? Você vai se voltar para mim. Aí eu aprendi essa oração. A mãe me procurou, estava pastoreando a igreja. Vou contar um segredo para você aqui, pastor Júlio. A irmã chegou e disse: pastor, não sei o que eu faço, meu filho está na droga, quer saber de mais nada, cheio de amigo complicado, o que eu faço e tal. Eu falei: irmã, é o seguinte, a Bíblia diz que Deus pode levantar uma cerca de espinho em torno do seu filho, que vai ajudar ele a voltar para a igreja, buscar o Senhor. Mas eu preciso da sua concordância. Então nós vamos orar juntos, a senhora concorda comigo. Se a senhora não concordar, eu não faço oração. Mas se a senhora concordar, irmã, eu vou orar com você. E nós vamos repetir juntos que Deus hoje vai levantar uma cerca de espinho em torno do seu filho, para ele se voltar para Deus. Só concorda, irmã? Concordo, pastor. Pode fazer. Você concordaria com essa oração? Ou não? Depende de você, do resultado que você espera. O detalhe é que o Deus que faz a cerca é o Deus Todo-Poderoso. Já é um bom começo, né? E aí eu orei com ela. Sabe quanto tempo, presta atenção aqui, sabe quanto tempo levou para o filho dela estar no meu escritório, sentado na minha frente, no gabinete pastoral para conversar comigo? Quanto tempo você acha? 2 dias, quase. 2 dias. Ele estava sentado na minha frente, sabe o que ele falou? Ele não sabia da oração. Ele disse assim: oh, pastor, vim conversar com você porque, sabe, desde 2 dias atrás, meus amigos não querem me ver mais de jeito nenhum. Ninguém fala comigo, me abandonaram. Eu vou na casa de um, me põe para fora. Vou na casa do outro, me põe para fora. Eu não consigo também usar droga. Eu estou numa crise. Eu falei: ótimo. Você está no lugar certo. Você está no meio de uma cerca de espinho. Olha que coisa boa. Aí ele regalou o olho. Eu falei: meu irmão, eu orei para você chegar aqui hoje. Deus levantou uma cerca em torno de você. Só tem um caminho: voltar para Deus. 1 mês depois a gente batizou ele. Essa semana, isso já faz muitos anos, essa semana, uma senhora me entrou em contato comigo do Rio Grande do Sul. Vocês sabem, eu oro por pessoas toda madrugada. E a irmã entrou em contato, disse: pastor, eu não tenho mais lágrimas, eu tenho 80 anos de idade, o meu filho está nas drogas, meu filho está assim, 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 eu não sei o que fazer, estou desesperada, pastor, ora por mim. Eu falei: irmã, tem uma oração que eu posso fazer que vai ser bom para você, que é a oração da cerca de espinho. Podemos orar? A gente vai pedir a Deus para levantar uma cerca de espinho em torno do seu filho, mas você tem que concordar. E ela concordou. E nós fizemos essa oração junto, né? No dia seguinte, isso foi essa semana, no dia seguinte, ela mandou uma mensagem, disse: pastor, muito obrigado por aquela oração. Sabe que meu filho está em casa, ele está dizendo assim: cansei dessa vida, não dá mais.
não quero mais essa vida, quero arrumar trabalho. E agora a gente já está orando para ele conseguir o trabalho. E falei com o Senhor, não levanta a cerca de espinho enquanto ele não se converter. Irmãos, vocês acham que a oração é brincadeira? A oração é coisa séria. Quando você ora conforme a vontade de Deus e para o propósito de Deus, Deus é capaz de fazer coisas que você nem imagina. Deus é capaz de fazer coisas que nós nem imaginamos para salvar o seu filho da perdição. Ele é capaz de fazer coisas que você nem imagina para livrar você do pecado, para livrar você da perdição. Deus é capaz de corrigir você e trazer você da marra. Viu? Ai, ai. Eu acho que eu estou assustando você, né? Mas, pastor, eu pensei que Deus era tão bonzinho, tão gente boa. Não, Deus é bom demais, é tão bom que Ele te ama. E como Ele te ama e me ama, Ele acaba trazendo a gente para perto. Não é verdade? Por exemplo, o filho pródigo lá, né? O filho mais novo partiu, pediu a herança, o pai deu. Você vê no texto que Jesus fala, algum momento, presta atenção aqui, algum momento em que o pai falou para o filho mais novo assim, meu filho, deixa disso. Meu filho, para que você está pedindo herança? Não, a Bíblia diz que o pai vendeu lá, pegou a parte do filho e disse, está aqui, meu filho. Olha só. E o filho foi embora. E o pai ficou esperando ele voltar. Sabe por quê? O pai que Jesus estava falando é o nosso pai que está no céu. Ele botou uma cerca de espinho em torno daquele filho. Porque lá ele gastou o dinheiro todo com as meretrizes. E ele foi afundando, 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 ao ponto que todo o trabalho que ele conseguia era cuidar de porco. Mas ele viu que tinha comida para o porco, mas não tinha para ele. Ele estava tão desesperado que ele falou, lá na casa do meu pai, até os trabalhadores têm pão para comer e eu aqui morro de fome. Vou fazer o seguinte, vou correr até o meu pai e vou dizer para ele, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata assim como um escravo. Me trata como um trabalhador na sua casa. Que ele pensou, se eu tiver como trabalhador, pão para comer eu vou ter. Porque aquele filho, ele não queria, não era a comunhão com o pai, não era a intimidade da mesa. Ele não estava preocupado de ser filho, ele estava preocupado de ter o que ele queria, a vontade dele feita, que é o que a gente vê hoje, o filho que quer tudo na mão, pais que fazem tudo que o filho quer, compra tudo que o filho quer, porque não sabe contrariar o filho, não sabe dizer não para o filho, e o filho precisa passar por contrariedade. Nossos filhos precisam aprender o que é contrariedade, o contraditório, o que é não pode, não tem dinheiro, não vou fazer. Filho precisa aprender isso. E aquele filho estava aprendendo isso lá no meio de uma cerca dessa. E a Bíblia diz que ele voltou ao seu pai. E o pai que estava esperando viu o filho de longe, porque ele estava na porta esperando o filho voltar. E o filho chega e diz, pai, eu pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas antes que ele dissesse qualquer outra coisa, o pai disse assim, depressa, mata o novilho, traz o novilho cevado, traz aquele calçado que eu preparei, o anel que eu preparei para ele, aquela roupa nova, e veste o meu filho, porque esse meu filho estava perdido e foi achado. De fato, ele estava morto e ele voltou, ele ressuscitou. O filho estava morto e reviveu. Aí o filho mais velho, que estava lá cuidando das coisas do pai, que também não estava preocupado com a comunhão da mesa, ele estava só lá prestando um serviço. E ele achava que fazendo aquelas coisas que o pai não tinha mandado ele fazer, que ele ia agradar o pai. Porque a história, irmãos, do filho pródigo, não é a história do filho pródigo, é a história de um pai que tinha 2 filhos perdidos. Um estava perdido fora da casa e o outro perdido dentro de casa. E aí quando ele vem do campo, ele pergunta ao servo o que está acontecendo. Eu, seu pai, aquele seu irmão que foi embora, gastou dinheiro com as meretrizes e tal, voltou. E seu pai fez uma festa, e já o servo fofoqueiro, né, já doido para provocar, disse, olha, fez uma festa, você não acredita, está todo mundo dançando, alegre, ele está numa alegria, matou aquele novilho. E o filho falou, eu não entro nessa casa hoje, eu não vou nessa festa.
O pai precisou sair e ir atrás do filho mais velho. Chegou para ele e disse: entra. Não, eu não entro. Como assim? Esse teu filho que estava perdido foi embora, gastou o dinheiro com as meretrizes, gastou a herança, voltou, e como assim? Você matou o novilho, botou um anel no dedo dele, já sabia a história toda, né? E eu, que estou aqui te servindo o tempo todo, nem um cabrito você me deu para fazer festa com os meus amigos. Porque ele queria um cabrito para fazer festa com os amigos, mas ele não queria um cabrito para sentar na mesa com o pai e ter comunhão com o pai. Era o que o filho queria, ele queria ser abençoado, ele queria a bênção de Deus, né? E aí o pai diz: aquele teu irmão, ele devolve a colocação para ele, o seu irmão, ele não é o meu filho só, ele é o seu irmão. Aquele seu irmão estava perdido e foi achado, ele estava morto e reviveu. Ele voltou, sabia? E o seu irmão voltou, e agora é hora de celebrar, porque o seu irmão voltou para a mesa. Então, irmãos, nosso Pai que está no céu, Ele é o maior exemplo que nós temos de família, é o maior exemplo de paternidade. Você quer ser um pai? Se inspire em Deus. Depois a gente pode continuar esse assunto de Deus como pai, né, para entrar mais em detalhes. Deus abençoe você, em nome de Jesus.